e direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes internautas, boa tarde, eu sou o Mauro Friesman, sejam bem-vindos ao programa Gente que Fala, hoje quarta-feira, dia 27 de março de 2019. Nós estamos na rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Ao vivo também nas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e participe pelos telefones 3289-3580, 5052, 5555. Eu apresento os convidados do programa de hoje, o endocrinologista Dr. Carlos Schiavon, ele é especialista em cirurgia metabólica, a biomédica doutora Alessandra Morgado, especialista em nutrição estética e ortomolecular, o radioterapeuta Dr. Rodrigo Malta, titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Muito obrigado a todos pela presença aqui nesse programa Gente que Fala. E vamos ao nosso primeiro tema. Cirurgia metabólica trata a obesidade associada à hipertensão. Um dos grandes desafios da medicina atual, que é o tratamento da obesidade e as suas complicações, vem recebendo de um grupo de médicos brasileiros uma importante contribuição terapêutica. O estudo coordenado pelo Dr. Carlos Schiavon busca mostrar a eficácia da cirurgia bariátrica para tratar a hipertensão associada à obesidade e que vem reduzindo drasticamente as medicações utilizadas diariamente pelos pacientes. Dr. Schiavon, o que é mais comum? A gente encontrar casos de obesidade, casos de hipertensão ou as duas coisas? Ou seja, a obesidade que vem aí com as suas complicações, entre elas a hipertensão. Bom dia, Mauro, bom dia aos ouvintes, bom dia, colegas. Obesidade não é nenhuma novidade, é uma epidemia mundial e não poderia deixar de ser no nosso país, que tem hábitos muito ocidentalizados e americanos. E a gente sabe hoje que em torno da metade da população brasileira está acima do peso, né? E em torno de 15% é considerada obesa, né? E por outro lado, em torno de 25% é hipertensa. Então, se você juntar as duas contas, você vai ver que a maioria dos hipertensos também está acima do peso. Então, o nosso estudo visou procurar oferecer mais uma opção de tratamento, ver se essa opção de tratamento funcionaria, né, para pacientes que têm obesidade e têm hipertensão e têm uma hipertensão de difícil tratamento, que é muito comum no paciente obeso. Então, as duas doenças são muito importantes do ponto de vista de saúde pública e, com certeza, precisam de tratamento, várias opções de tratamento para você conseguir um controle adequado que a gente está longe de conseguir. Infelizmente, muitos pacientes nem sabem que são hipertensos e os que sabem, muitas vezes, não tomam os remédios adequadamente. Todo obeso é hipertenso ou todos serão hipertensos ou qual parcela dos obesos tem hipertensão? Terá hipertensão? Nem todo obeso é hipertenso, mas no perfil de paciente, por exemplo, os chamados, vamos tratar dos pacientes chamados obesos mórbidos, que seriam os que têm indicação de cirurgia, essa frequência é bem alta, ela chega até, em algumas estatísticas, a 60%, 70% dessa população tem algum grau de hipertensão. Não necessariamente uma hipertensão grave, mas algum grau de elevação da sua pressão arterial. Então, é uma doença muito frequente na população obesa. Agora, como é que a gente identifica a pessoa que está acima do peso e a pessoa que é obesa, de fato? Uns quilos a mais, a gente já pode na verdade, obesidade? Não, assim, essa avaliação é feita por um cálculo que chama índice de massa corpórea, que é conhecido por IMC, né? Você teria que pegar o seu peso em quilos e fazer uma divisão pela sua altura ao quadrado, né? É uma continha, às vezes, um pouco chata, mais fácil de fazer na calculadora, mas você, por exemplo, um paciente que pesar 100 quilos e tem 1,60 m, vai pegar 100 quilos, dividido por 1,6, porque é em metros elevado ao quadrado, né? Então aí você vai achar um número.
Pessoas que esse número estiver entre 18,5 e 25 são considerados com peso adequado para a altura. Acima de 25 até 30 é considerado o que se fala de sobrepeso. E acima de 30 você vai ter os graus de obesidade. Até 35 é grau 1, de 35 a 40 grau 2, e acima de 40 é grau 3, ou a chamada obesidade mórbida. Já começou? Então, obeso, pela classificação médica, seriam os pacientes as pessoas que têm índice de massa corpórea acima de 30. Isso você é considerado obeso. Já começou falando em epidemia de obesidade. O que indica? Como é que se conclui que estamos nessa epidemia? Porque é uma doença que vem crescendo, só cresce, ninguém conseguiu até hoje reduzir. Ninguém é mentira, né? Porque tem alguns países, infelizmente, que reduziram a obesidade, mas por motivos não adequados, né? Como falta de comida, né? Então, assim, reduzir a obesidade por falta de comida não é uma coisa boa. Porém, é uma doença que vem crescendo no mundo inteiro, né? E de tratamento difícil, porque comida é uma coisa que todos gostamos, né? E, infelizmente, às vezes as comidas mais calóricas são as mais gostosas. Agora, o Schiavon, Mauro, se me permite, claro, essa epidemia ocorreu também nos nossos consultórios. Porque quando eu acompanho desde o início da cirurgia bariátrica, não é? E quando nós começamos a receber esses pacientes, que vocês, depois de um certo tratamento, liberavam, tendo emagrecido 50, 60, 80, 100 quilos, eles vinham nos procurar. Sim, especialmente para corrigir excesso de pele e gordura no abdômen, né? Hipomastia e etc. Então, nós tivemos também uma epidemia desses pacientes, não é? E passamos a operá-los em uma escala que jamais havíamos imaginado. E começamos a fazer uma coisa que, se eu fizesse isto há 30 anos atrás, ia mandar me prender, que era uma cirurgia onde você faz uma cicatriz chifopúbica, ou seja, longitudinal no abdômen do cara inteirinho, e de espinha ilíaca a espinha ilíaca, quer dizer, um T invertido, que se você dissesse que ia fazer isso num paciente há 20, 30 anos atrás, o pessoal ia te mandar de prender. E hoje você faz tranquilamente para poder corrigir essas sobras exageradamente grandes de pele em função da cirurgia que vocês fazem. A participação da cirurgia plástica é fundamental no tratamento do paciente obeso que se submeteu à cirurgia bariátrica. Por isso que a gente fala que é um tratamento multidisciplinar, né? Quer dizer, envolve vários profissionais, médicos, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cirurgiões, cirurgia plástica. Então, é um paciente que precisa de um tratamento multidisciplinar e precisa ser acompanhado, né? É fundamental que ele seja acompanhado antes e depois da cirurgia, para ter um bom resultado. Doutora Alessandra, como é que a sua área, a nutrição estética e ortomolecular, observa essa questão da obesidade associada com a hipertensão? A alimentação ela tem que ser a base de tudo, né? Então, é difícil, como o doutor Schiavon falou, é difícil a gente conseguir dar palpite lá na cozinha do cliente. E eles têm, assim, uma barreira muito grande para poder mudar hábito. Então, é muito comum fazer uma série de dietas, né? Ver dieta na revista, dieta na internet, mas a gente sabe que isso não vai corrigir. Precisa de uma reeducação alimentar, precisa mudar hábitos. E mudar hábitos é uma construção, né? Que você faz diariamente, né? Você tem que ir mudando e modificando, e depois isso vai se tornando muito mais prazeroso e ficando até normal no nosso dia a dia. Mas hoje a alimentação é muito carregada de industrializados. Então, acho que isso prejudica demais a saúde, né? Agora, uma coisa que eu reparei, conversando com os meus pacientes de plástica, o Schiavon e Elizabeth, depois da cirurgia, é o seguinte: nenhuma delas reclamou da cicatriz. Todas, após a cirurgia, estavam satisfeitas e felizes. Essa mudança de paradigma que você falou, né, de uma pessoa que era obesa. Eu tenho casos de pacientes que mancavam devido ao excesso de peso
e uma entorse no tornozelo e tal, e que depois passaram a caminhar normalmente. A cicatriz passa a ser nada, né? Passa a ser nada, exatamente. Já que estamos no assunto das cicatrizes, Dr. Roncati, tecnologia combate o estigma das supercicatrizes. Apesar de indolores e de não contagiosas, as supercicatrizes, ou os chamados queloides, são um problema estético muito grave. A boa notícia para quem convive com esse estigma é que a tecnologia já permite um tratamento com beta-terapia para cuidar da presença dos queloides pós-cirúrgicos. A beta-terapia é a aplicação de radioterapia em menor dosagem e de forma localizada. Esse aqui é o assunto do Dr. Rodrigo Mota, titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Como é que é isso, doutor? Bom, boa tarde a todos. Em relação a essa tecnologia, eu diria que é uma tecnologia já um tanto quanto antiga, e o Dr. Roncati está aqui para atestar isso, né? O que existe é que, apesar de ser um tratamento antigo, no quesito profilaxia, ele é um tratamento que é realizado em conjunto com a cirurgia plástica, né? A beta-terapia ela é um tratamento empregado desde a década de 70, desde a década de 80, né? Então, essa tecnologia, eu diria que é algo um tanto quanto desconhecido do grande público, né? Constantemente nos deparamos com casos de cicatrizes hipertróficas, cicatrizes queloidianas, e qual a diferença de uma para outra? É uma diferença discreta, né? E essa diferença ela não é percebida pelo leigo. Para ele, tudo é queloide, e inclusive aquelas cicatrizes que ficam inestéticas, aquelas cicatrizes que costumam abrir, que ficam parecendo uma grande estria, né? Aquilo não é um queloide, não é uma cicatriz hipertrófica. Qual que é o nome, então? Seria uma cicatriz inestética, uma cicatriz inestética, que não ficou esteticamente bonita, ou seja, ela não ficou bonita, né? Como é que age a beta-terapia? A beta-terapia, como eu falei, ela é associada à cirurgia plástica, para a retirada daquele queloide, para a retirada daquela cicatriz hipertrófica, ou associada quando o paciente tem um risco, ele tem esse fator de desenvolver o queloide, né? Preferencialmente, a beta-terapia ela é iniciada dentro de 24 e 48 horas após a cirurgia, né? Via de regra, 10 sessões, há trabalhos mais recentes mostrando que 5 sessões com doses um pouco mais elevadas acabam também sendo suficientes e surtindo o resultado desejado, né? Uma questão importante é, o paciente que vem fazer beta-terapia, ele acha que ele vai ficar sem cicatriz alguma, né? Isso não é verdade, né? A pele foi cortada, então aquilo ali vai ser reparado, alguma cicatriz vai ficar. E uma outra coisa que tem que ser colocada, frisada com o paciente, é que aquela região que foi tratada com beta-terapia, ela tende a ficar um pouco mais bronzeada, uma hipercromia vai ficar presente. Essa hipercromia pode ser tratada depois, pode ser tratada, ela é amenizada e em alguns casos ela torna-se imperceptível. O que é a beta-terapia? As pessoas chegam às vezes no consultório imaginando que trata-se de um equipamento sofisticado. E quando vê, doutor, é só essa plaquinha? Mas aquela plaquinha, ela é um material radioativo chamado estrôncio. Se a gente voltar no tempo, em 1986, a gente vai lembrar do acidente que ocorreu em Goiânia, com o Césio, né? Então parece ser um material inofensivo, mas não é, né? Tanto que o fato da clínica ser liberada para utilizar a beta-terapia passa pelo crivo não só da vigilância sanitária, mas também pelo crivo da Comissão de Energia Nuclear, porque você está lidando com uma fonte radioativa. Então, de tecnologia, a beta-terapia já teve, né? Hoje eu digo que ela ainda é pouco conhecida, apesar da grande maioria dos cirurgiões plásticos que sabem que o paciente tem essa tendência em encaminharem para o tratamento. Qualquer paciente pode se submeter à beta-terapia ou tem que ter também um histórico específico? Não, o paciente ele tem que ter o queloide presente, que foi ressecado, né? Ou ele tem que ter uma tendência forte à formação de queloide, cicatriz hipertrófica. E normalmente esse caso é discutido com o paciente e também com o cirurgião plástico desse paciente, né? A situação
com a qual eu não gosto de me deparar é o paciente, eu quero fazer beta-terapia para melhorar a cicatriz. Isso não existe. Tá? Uma cicatriz antiga, por exemplo... Não... Se for uma cicatriz hipertrófica, e principalmente se for um queloide, ele tem que passar pela avaliação, primeiramente, do cirurgião plástico, que vai remover essa cicatriz e, em seguida, iniciarmos a beta-terapia. Mas, simplesmente para melhorar a aparência da cicatriz em quem não tem tendência à formação de queloide, ela não é indicada, né? Deixa eu ver se eu entendi, porque a gente está falando aqui de presença de queloides pós-cirúrgicos, ou seja, é imediatamente após a cirurgia, pouco tempo, quer dizer, ainda não houve uma cicatrização total, e não se sabe ainda se vai haver uma queloide ou não. Ou um queloide, não um queloide. Né? Exatamente, se o paciente tem tendência à formação de queloide, ele fez a cirurgia, sim, ele tem indicação de iniciar a beta-terapia. Porém, se ele não tem essa tendência, né, se ele não tem histórico de formação de cicatriz hipertrófica, de queloide, se ele não tem fatores étnicos, se ele não tem histórico familiar, a beta-terapia não tem uma indicação precisa, ela não é recomendada para esse caso. O paciente da saúde pública tem acesso à beta-terapia? Então, infelizmente não. E eu confesso que eu me deparo hoje, bastante comum, e frequente, paciente que tem queloide principalmente em orelha, paciente que colocou piercing, o paciente que fez cirurgia de correção de orelha de abano, e aí a gente está falando de uma faixa etária... Público jovem, né? Exatamente, dos 15, 16, 18 anos de idade, e que chegam no consultório, às vezes o paciente não relata, né? Na grande maioria das vezes não relata, mas a mãe e o pai relata que aquele filho sofre bullying na escola. E ele chega usando o gorro, ele já fez a cirurgia, ele não quer retirar o gorro, e são, em grande parte, pessoas que não têm uma condição socioeconômica que permita custear, às vezes, o tratamento, né? E eu acabo fazendo um trabalho social aí, nesse sentido. Doutor Roncati, a gente pode imaginar isso num futuro breve, no serviço público? Não sei, não sei. Gostaria de dizer para você que sim, né, porque é bem grande mesmo o número de pessoas. Nós recebemos outro dia, também para fazer uma caridade, como ele falou, uma moça que em uma das orelhas apresentava uma manga, ou seja, um queloide do tamanho de uma manga, e na outra do tamanho de um ovo de pato, né, em função de um furo feito para brinco. O queloide, ele é resultado de um mau comportamento do fibroblasto. Então, o que acontece? Essa infecção, essa inflamação crônica que essa moça causou, reticentemente usando o brinco, mesmo e apesar de inflamado, acabou fazendo estopim para o aparecimento do queloide. E virou esse monstro. Então, nós fizemos um tratamento cirúrgico e fizemos beta-terapia e terapia fotodinâmica, que é uma terapia feita com laser de baixa potência associado a uma substância fotorreagente. E aí tivemos um resultado interessante. Mas é muito difícil, há casos que se faz radioterapia, e o sujeito fica 1 ano sem queloide e depois volta. Eu acho interessante nos casos em que se tem uma tendência ou étnica ou por alguma outra área que houve queloide, porque quem tem queloide tem tendência a queloide, né? Fazer a cirurgia, uma cirurgia que seja uma plástica mamária, uma ressecção de um tumor, e encaminhar para fazer a beta-terapia imediatamente após. Não pode fazer a cirurgia e daqui 1 mês vai fazer a beta-terapia, tem que ser imediatamente após, para tentar prevenir o aparecimento daquele queloide. E queloide, então, não é uma questão apenas de não surge só a partir de uma cirurgia, por exemplo, surge a partir, como o doutor Rodrigo destacou, mutilações, né, diversas, especialmente nesse público mais jovem. Uma espinha pode gerar um queloide, né? Qualquer processo inflamatório pode gerar o aparecimento de um queloide. A cirurgia, bem da verdade, é um processo inflamatório que se cronifica até cicatrizar, até formar a cicatriz final, não é?
Doutor Rodrigo? Recentemente eu tratei uma paciente que ela é coreana, e o queloide dela desenvolveu-se no tórax após a picada de uma abelha, né? Ficou com um queloide quase do tamanho de uma azeitona ali no lugar. E outra coisa, quanto mais mexe, mais engrossa, parece mingau. Então não adianta tirar e achar que vai ficar bom, tira e fica bom mesmo, por algum tempo. Depois volta um queloide, às vezes até maior. E um outro problema estético que também preocupa bastante as pessoas é a questão das verrugas. Nós vamos falar a respeito disso agora, por telefone, com a doutora Clarissa da Hora, colaboradora permanente aqui do programa Gente que Fala, médica dermatologista do Hospital da Pele. Boa tarde, doutora Clarissa. Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. O que são as verrugas? Porque tem gente que olha ali aquele excesso na pele e diz que é verruga e não é. É verdade, Mauro. Na verdade, verrugas são proliferações benignas da pele, que são causadas por um vírus, o papilomavírus humano ou o HPV. Tá? Nem toda bolinha que aparece na pele é uma verruga, mas é bem comum as pessoas acharem que tudo que sobe na pele, que é elevado, seja verruga, que não é uma verdade. Até porque nem todas as verrugas também têm esse aspecto elevado. A gente tem algumas verrugas que têm um aspecto diferenciado e isso vai depender do tipo de vírus e da localização dessa verruga. O que a pessoa deve fazer ao notar o surgimento de uma verruga? Qual o primeiro passo? O ideal é sempre procurar atendimento médico, porque o diagnóstico de verruga é um diagnóstico simples e o médico vai saber identificar se aquilo verdadeiramente é uma verruga ou se é algum tipo de lesão na pele, inclusive lesões malignas, cânceres de pele podem inicialmente se apresentar parecido com uma verruga. Então, o ideal é procurar atendimento médico para fazer um diagnóstico adequado e instituir um tratamento, porque como é causado por um vírus, é uma doença contagiosa. Como em muitos casos, que é a mania do brasileiro, a automedicação, isso daí, claro, nunca se deve fazer. O que não se deve fazer também? Primeiro, tratar uma coisa que você não sabe se é uma verruga, porque eventualmente você em casa pode instituir um tratamento inadequado para uma lesão que não é uma verruga, que pode ser uma coisa mais séria. E isso atrasar um diagnóstico de uma patologia mais séria. Em segundo lugar, não manipular as lesões, não ficar cutucando, porque como é contagioso, além de você ficar com essa verruga espalhando para você, você pode espalhar para as outras pessoas também. E evitar frequentar piscina, frequentar saunas, porque como também é contagioso, você pode espalhar para outras pessoas. É contagioso porque trata-se de um vírus. De um vírus. Como a senhora destacou. É um vírus. E o que tem de mais moderno em termos de tratamento hoje acessível para o paciente da rede pública? Olha, para paciente da rede pública, a gente tem até mesmo tratamentos que dá para a gente prescrever para o paciente fazer em casa. Então, a gente pode fazer aplicação de produtos tópicos na residência do paciente. Nós podemos fazer tratamentos em consultório com ácidos, com procedimentos cirúrgicos, mas também podemos fazer tratamento por ser uma doença viral com alguns medicamentos que melhoram a imunidade do paciente e aí o próprio organismo se encarrega de cuidar daquela verruga. Muito bem, doutora Clarissa da Hora, médica dermatologista do Hospital da Pele, falando hoje aqui no programa Gente que Fala sobre as verrugas. Obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dando sequência aqui, falando ainda sobre essa questão daquilo que as pessoas acabam sentindo na pele, não é, doutora Alessandra? Uma enorme variedade de produtos de higiene e beleza utilizada diariamente por milhões de pessoas, incluindo cremes e loções. Mas o que é que realmente funciona? Muitas são as novidades, como o uso de ativos nanotecnológicos com toque bioelétrico quântico. A senhora já vai explicar já. Isso revitaliza o tecido, aliado à desintoxicação, nutrição e tratamento da pele com efeitos duradouros, tratando a pessoa de dentro para fora. Agora vamos lá. Ativos nanotecnológicos com toque bioelétrico quântico. O que é isso, doutora Alessandra? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Eu já falei antes, aí não deu boa tarde, né? Mas é o seguinte, eu estou com minha voz um pouco ruim, mas eu vou me esforçar aqui para que todo mundo possa me ouvir. Os ativos nanotecnológicos são aqueles que a gente tem um peso molecular
bem pequeno. Então, a permeação no tecido é muito maior. Quando a gente utiliza com algum tipo de eletroterapia, então a gente aumenta a permeação e aumenta o desempenho desses ativos dentro do nosso tecido, na pele. Se a gente for falar, por exemplo, de um rejuvenescimento facial, então a gente trabalha junto com uma eletroterapia, onde a gente pode dar uma estimulada na musculatura, colocando ativos para isso, ou ativos que vêm estimular o fibroblasto, que daí a gente consegue aumentar a produção das fibras de colágeno, de elastina. Então a gente melhora muito a aparência da nossa pele. O que é o fibroblasto? É uma célula que essa célula ela é responsável por produzir essas fibras, que são as fibras de sustentação, como se formasse uma rede mesmo que sustenta o nosso tecido. O que realmente funciona disso tudo que se usa para higiene e beleza no dia a dia? Pois é, hoje a gente tem assim uma quantidade muito grande de produtos no mercado, mas as pessoas acabam não percebendo que esses produtos, nem todos, eles são biocompatíveis. A gente tem muito produto carregado de metal tóxico, carregado de conservante, de parabenos, de silicone, e tudo isso, com o uso prolongado, acaba trazendo algum prejuízo. Então, ao invés de embelezar, ele vai trazer prejuízo para a saúde no geral e para a beleza, principalmente, né? A gente tem os silicones que vão fazer uma obstrução dos poros. Isso é ruim para o nosso tecido. A gente tem parabeno que tem um monte de artigo científico mostrando que ele provoca câncer. Então, a gente quer utilizar um produto que vai rejuvenescer, um produto que está rico num conservante que vai provocar câncer. Aí a gente pensa, mas é uma quantidade tão pequenininha. Mas se imaginarmos as mulheres, por exemplo, que usa produto o dia inteiro, a gente lava o cabelo, depois a gente passa um condicionador, depois a gente passa um leave-in, depois passa um hidratante, um produto para a área dos olhos, um produto labial, usa um batom cheio de chumbo, pinta o cabelo, pinta as unhas. Então imagina isso, vamos falar só em um ano. A quantidade de toxicidade que vai sendo depositada dentro desse tecido. Então, é necessário, sim, dentro da estética, a gente se preocupar, né, todos se preocuparem mais com os produtos. E a gente vê hoje uma tendência muito grande em produtos orgânicos, né, produtos que são livres de fitalatos, livres dessas fragrâncias sintéticas, que também são ruins, e que os médicos aqui sabem, vai provocar disrupção endócrina. Então, a gente tem, assim, muita coisa ruim no mercado, porém as pessoas não são informadas. E tem muita coisa boa, muita empresa boa surgindo, trazendo opções que, de fato, vai tratar a nossa beleza de dentro para fora. Muitos produtos vão ser indicados pelo médico, pela médica dermatologista, por algum problema que a pessoa foi buscar tratamento. Agora, produtos do dia a dia, a senhora destacou um batom, um shampoo, um condicionador, isso cada pessoa vai escolher aquilo que acha que é adequado a ela. Agora, o que tem sido feito, como é que os fabricantes estão se preocupando com esses elementos todos que estão contidos nesses produtos, a senhora destacou, que são nocivos, porque as pessoas são leigas e não sabem o que está contido ali em cada produto. Por isso que é tão importante um programa como esse seu aqui, onde a gente consegue levar mais informação para o consumidor final, e esse consumidor final, quando ele for no balcão buscar um produto, ele já vai saber o que ele está buscando. Ele quer algo que seja mais natural, algo que não vá trazer nenhum dano para a sua saúde. Então, para mim, é assim, fundamental programas como esse, porque os médicos, quando eles têm o conhecimento e vai indicar, ele já vai indicar aquilo que é certo. Agora, normalmente é manipulado, né? Agora, quando o cliente entra nessas lojas que tem aquela variedade imensa, né? Então, somos nós profissionais que temos que estar falando. Eu tenho site, blog, escrevo e falo quando tenho a oportunidade igual agora, para que todos possam procurar, porque a gente tem empresas maravilhosas hoje. Antigamente a gente não tinha, há bastante tempo que eu trabalho com isso, a gente não tinha muitas opções, mas hoje tem sim opções muito boas no mercado. Nem sempre essas mais famosas são as melhores. Se pesquisar, hoje a gente tem o Google, que todo mundo pesquisa tudo, ali dá para a gente ficar sabendo quais são os produtos
que vão trazer um resultado melhor. A senhora falou em produto orgânico. Isso. Vamos imaginar como um alimento orgânico, aquele que é livre de agrotóxico, então o cosmético orgânico é livre dessas substâncias nocivas. É livre. O cosmético orgânico, um pouco diferente da alimentação orgânica, então ele é muito mais, como eu poderia dizer, para você conseguir uma certificação num cosmético orgânico é muito mais difícil, muito mais puro. Para ter uma ideia, doutor, não vai nem água, porque a água é inorgânica. Desculpe, onde entra o termo quântico aí? O termo quântico, ele vai entrar... Pelo tamanho da molécula? Não só pelo tamanho, mas quando a gente consegue frequenciar, consegue colocar uma frequência moduladora dentro desse produto. De que maneira? Existe algumas maneiras. Homeopaticamente? Homeopática também, mas existem várias maneiras de trabalhar com essas frequências quânticas. E também existem equipamentos que emitem essa frequência. Então a gente consegue... Que não precisa ser um produto, quer dizer, você usa o produto e o equipamento uma eletroterapia quântica. Concomitantemente. Exatamente. Isso é feito em cabine. Então, o cliente recebe esse tratamento em cabine. Aumentando a absorção desse cosmético. Exatamente. Interessante. Aumentando muito. Os resultados são, assim, maravilhosos, assim, muito diferentes de quando se usa um cosmético comum. Tanto é que a gente nem chama de cosmético, é cosmecêutico ou dermocosmético e, às vezes, cosmiatria biológica. Onde a gente vai conseguir, de fato, fazer uma nutrição celular. Então, vai colocar dentro da célula, do tecido, aquilo que aquela pessoa está precisando, né? Então, é feita uma avaliação, uma anamnese, e aí a gente vai fazer um estudo daquilo que ela precisa. Muito bom. Muito interessante. A pessoa, quando procura algo relacionado à pele, à cosmética, enfim, vai no dermatologista. A sua área é nutrição estética e ortomolecular. O que é isso? Na verdade, a biomedicina, que é a minha graduação, me deu a possibilidade de estar com a estética. Depois eu fiz pós-graduação em nutrição e nutrigenômica. Então a gente acaba associando a nutrição via oral e a nutrição via pele mesmo, né? Então normalmente as pessoas que me procuram para tratamentos estéticos. Sim. Começa a envelhecer, começa a ter gordura localizada em algumas regiões, muita flacidez. Gordura localizada ou mal localizada? É mal localizada, exatamente. Pois é. Por falar em gordura mal localizada... Não deveria estar ali. Né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre como decidir por uma cirurgia plástica com o Dr. Roncati. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. De volta com o programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM 740 São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo também nas redes sociais por imagem, no Instagram, @programa Gente que Fala, e na fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. E a decisão por uma cirurgia plástica é sempre do paciente? Esse é o assunto agora para o Dr.
Cláudio Roncati, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Mas antes, quando a pessoa deve se decidir por uma cirurgia plástica? Procura por um profissional credenciado e um local correto é de suma importância. Não basta chegar ao consultório e dizer simplesmente o que gostaria de fazer. Em todos os casos, o médico é a pessoa indicada para avaliar as possibilidades e aconselhar o paciente sobre o que seria e o que não seria adequado, além de alertá-lo para as necessidades antes da cirurgia. Doutor Roncati, é bem aquela coisa. Tem gente que quer fazer, mas você tem que ver o que ela quer e o que ela pode. É isso que tem que ser avaliado. É interessante a minha especialidade, né? Porque a bariátrica, que tem uns 20 e poucos anos aí, já é uma coisa aceita universalmente. A plástica também o é. Mas para você ter uma ideia, Esquiavon, na década de 40, o cirurgião plástico que operasse um rosto ia preso. Então, por quê? Porque há muito mito, há muita crendice popular de que o cirurgião plástico vai fazer o que você quer. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam no consultório e falam: eu quero colocar 350 de prótese na minha mama. Mas de onde é que você tirou isso aí, minha filha? Né? Então, é uma coisa interessante a cirurgia plástica. Dá a impressão que não há uma indicação, viu, Mauro, que você vai fazer um ajuste de uma roupa, né? Eu vou te ajustar, eu vou te... Então, é necessário que se faça um interrogatório, é necessário que se faça uma consulta, né? Escuta, o que é que você vê de errado no seu rosto que você quer modificar? E aí você vai para uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, você vai para um simples mini lifting, ou você vai para uma blefaroplastia, ou você vai para um laser, enfim, é uma gama de coisas que você pode fazer que só um sujeito especializado sabe. Depois desse interrogatório, que faz parte da história pregressa da moléstia atual, que o cirurgião plástico também tem que fazer, você vai ver os antecedentes. Até para contraindicar aquela cirurgia, se o sujeito tiver algum problema de saúde que não case com o fato de se operar, né? Depois desse antecedente, você irá para um exame físico, e aí sim você vai ver que você está frente a uma paciente que tem 1,50 m de altura, tem uma mama que tem ali, vamos dizer, 100, 120 gramas, e que você não pode colocar mais do que 220, porque somado com os 120 dela, você terá uma mama de praticamente 400 gramas. E se você colocar os 400, você vai tomar com 120, você vai ficar com 500 e tanto. Então, esse jogo, o cirurgião plástico tem que fazer com o seu paciente, indicando ele sim a cirurgia, né? Há aparelhos hoje não, há aparelhos há muitos anos atrás que medem o diâmetro das mamas. Então, por exemplo, no caso de uma mama, como é que eu decido o silicone que eu coloco? Medindo esse diâmetro, medindo a distância do mamilo até o meio da clavícula, não é? Medindo a projeção dessa mama e calculando o volume da glândula mamária. Há, inclusive, alguns métodos objetivos que calculam esse volume, para que você possa somar a esse volume a prótese que vai colocar e ter um resultado mais próximo possível do equilíbrio, da harmonia para aquele tórax. Nem sempre da vontade dela, né? Nem sempre da vontade dela, mas você ou a convence ou pede a ela que procure um outro endereço. Sabe, Roncati, queria falar Compreendeu, Elizabeth? Um pouquinho sobre Alessandra, isso. perdão, estou te chamando também... do nome da rainha da Inglaterra, não é tão mal assim, né? Isso também acontece com a cirurgia bariátrica, né? Então, como houve uma disseminação grande da cirurgia, apesar que é também um tratamento cheio de mitos, de estigmas, de resistências, muito também pelos profissionais de saúde. E a gente tem que avaliar muito bem esses pacientes, porque hoje a gente recebe pacientes até com o que eu chamei de sobrepeso,
né? Que seria um paciente que teria uma indicação de um tratamento conservador, com medicação, com dieta, e não um tratamento cirúrgico. Então, isso tem que ser muito cuidado pelos médicos e pela população. É bom ilustrar para a população que a cirurgia bariátrica é um tratamento maravilhoso, tem resultados excelentes, também tem falhas, mas ele tem que ser feito nas pessoas que realmente precisam desse tratamento, né? Que são os pacientes que têm uma doença chamada obesidade que se tornou muito severa e muitas vezes vem acompanhado de outras doenças que são também ruins para a saúde, como diabetes, a hipertensão, a apneia do sono e uma série de coisas. E claro que todo mundo busca uma estética melhor, né? Isso faz parte do ser humano, né? A estética vem junto com o tratamento, vai melhorar para o paciente, mas assim, lembrar que a cirurgia bariátrica, o objetivo dela principal é melhorar a saúde. Esquiavon, nós temos uma mídia aí que ela é vil, é cruel com as pessoas. Você não vê um apresentador de televisão que é um gordinho, careca, pô, né? Uma mulher com pelo no buço, pô, apresentando um programa. Então, é um pipinaço isso aí. Você vê o contrário, Mauro. Você vê um sujeito que colocou 480, 800, 2 quilos de silicone no peito de uma mulher. É o recorde, vai para o Guinness. Meu, e o que é isso aí? É uma brincadeira com a saúde das pessoas? E tem muito bobão. Desculpe os meus colegas que são bobões, mas são bobões mesmo, que vão atrás de bater esse recorde, pô, e colocar em risco a vida. Inclusive aquela última, desculpe, que morreu, que pôs não sei quanto de silicone, morreu, porque não tem cabimento isso, né? A compressão das costelas e tudo. É um negócio impressionante. Ela não conseguia dormir de barriga para cima. Ela dormia só de lado e de bruço também não, porque senão ia ficar em cima de um... Né? Então é muito terrível isso, né? A imprensa, ela Roncati, essa questão de quantidade exagerada de ml na mama é algo que a mim me preocupa muito quando eu me deparo com a paciente que fez a mastopexia, que é o que ele tem invertido, né, para dar uma levantada nas mamas, e ainda colocou 300, 400 ml e vem para a beta-terapia. Então, vem com a pele extremamente tensionada. Perfeitamente. O risco de deiscência, que é a abertura dos pontos, é grande. E o paciente não Eu vou te contar isso. uma coisa que eu sou frontalmente contra em cirurgia plástica hoje, que se faz muito. É uma paciente que te procura com 400 gramas de mama, uma ptose, ou seja, uma mama caída, viu, Mauro? E o colega, então, tira aquela glândula mamária e põe um silicone. Eu não consigo entender isto. Os meus colegas que me perdoem, mas eu acho que a minha inteligência não é tão grande. Não consigo entender, tirar um órgão são, sadio, e colocar um corpo estranho, que o silicone é um corpo estranho, não é? Então, uma vez numa mesa que participei, num simpósio internacional de cirurgia plástica, eu disse que se tire os rins e que se coloque outro rim aí que não dê câncer, porque se o problema é que vai dar câncer, que se tire o cérebro. Porque, veja, é um absurdo como é que se vê a cirurgia plástica como uma coisa de menos importância. Né? E se faz esse tipo de loucura. Nesse sentido, doutor Roncati, exagero nos cuidados com a saúde podem ser prejudiciais. As academias, os salões de estética e as clínicas andam lotadas. Assuntos como dietas, alimentação saudável e exercícios físicos para perder quilos fazem parte das conversas do cotidiano. No entanto, os debates sobre os limites do cuidado com o corpo estão cada vez mais acirrados. Qual que é a linha entre o que é saudável e o que é exagero nesses cuidados, doutor Roncati? Eu acredito, não sei o que os colegas da mesa acham, que a busca do equilíbrio e da harmonia é o saudável. Então, o que quer dizer isso? O cara está falando um negócio genérico. Não. Se você tem 20 anos e você vai para uma academia, o teu nível de exercício, o teu nível de comprometimento é diferente de um sujeito de 60. Se você tem 80 quilos e 1,80 m,
teu nível é diferente de um sujeito que tem 80 quilos e 1,20 m. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. O que eu vejo hoje são exageros, no sentido de ganhar músculos e fazer coisas. Por exemplo, eu sou praticante de arte marcial. O meu professor diz o seguinte: pouco aluno, né? Eu digo para ele, cada vez teremos menos. As pessoas hoje querem ganhar músculos. É bonito ter músculo e saber nada. Então, você ganhar uma bronca porque o teu movimento para fazer um kata, para fazer foi errado, ninguém aceita. É capaz que alguém mande o professor para aquele lugar, não é? Então, nós temos que ver esse equilíbrio. Na minha opinião, busca de cirurgia plástica é equilíbrio, busca de terapia através de academias, de coisas, é buscar o equilíbrio, a harmonia física. Quando se fala em musculação, que se vê muito é da cintura para cima, né? As pessoas esquecem que tem pernas, né? A musculação cerebral também é importante. Tem gente que esquece que tem cérebro. Com certeza, bom, a gente mexe com essa questão do equilíbrio, porque a obesidade, ela rompeu o equilíbrio que a pessoa tinha, né? Então, o emagrecimento passa a ser uma necessidade, né? Só que ele não pode ser exagerado, como o Roncati falou, e assim, a cirurgia bariátrica, ela vem e ela deve vir associada depois com exercícios de forma moderada, né? Você não pode pegar uma pessoa que era obesa mórbida, nunca fez exercício nos últimos 10 anos, aí opera, emagrece e coloca para fazer um exercício extenuante, uma musculação exagerada. Então, essas coisas, infelizmente, no fundo, tudo vai chegar naquela história do bom senso, né? Temos que ter bom senso. Eu até queria comentar com você, Roncati, porque às vezes a gente vê pacientes que são obesos mórbidos e chegam para a gente e fizeram há 1 ou 2 anos atrás uma abdominoplastia com a intenção de melhorar a estética. E aí a gente fica um pouco chateado, porque para nós a cirurgia, por exemplo, uma abdominoplastia, ela às vezes atrapalha um pouquinho, porque ela deixa o abdômen mais rígido, e como a gente usa hoje laparoscopia, não distende a barriga muito, né? E o colega fez uma cirurgia que não tinha indicação, o paciente às vezes tinha 45 de índice de massa corpórea, obeso, severo, e a abdominoplastia praticamente não serviu de nada para ele, né? Então, essa questão do bom senso, eu concordo com você que tem que ser fundamental, né? Quer dizer, tem que fazer primeiro o emagrecimento para depois fazer a cirurgia plástica, não o contrário, né? Isso que é bom. Você não pergunta para o paciente? Eu pergunto, o que está incomodando mais a senhora? Não é? Porque, veja só, o senhor, o que está incomodando? Eu que tenho que decidir que cirurgia vai fazer. Tem até um professor meu, falecido Dr. Paulo Castro Corrêa, que dizia o seguinte: ele se formou em cirurgia plástica, entrou no consultório dele, uma amiga da mãe dele. E ele então foi perguntar para ela. Quando ela entrou, ele olhou, conversaram um pouquinho e tal, e ela tinha um narigão. Ele falou para ela: a senhora veio então para operar o nariz comigo, né? Ela falou: não, Paulo, eu vim operar a mama. Você acha o meu nariz grande? Então ele perdeu a paciente, né? Então tem que perguntar, né, antes de afirmar. Claro. Né? Doutora Alessandra, sua avaliação sobre o que é saudável e o que é exagero. O que eu achei bastante interessante foi o que o doutor falou desses profissionais bobões, né? Realmente, eu acho que aí está a chave de muita coisa. Porque a pessoa, ela vai procurar um profissional para fazer aquilo que ela quer. Ela não quer ouvir a avaliação do profissional. E tem tantos bobões que vão fazer o que ela quer. E aí é por isso que está virando esse exagero absurdo. Porque as complicações, né? Exatamente, porque ninguém coloca um break nisso. Interessante que eu fui esses dias participar de um congresso, e quando eu fiquei lá na frente, que eu olhei, falei, gente, quanta mulher, desculpa o termo, feia. Porque era tudo igual. Todas com botox, todas com preenchimento labial, todas com preenchimento... Quer dizer, exagerados, né? Exagero. Meninas que eram para estar lindas com 20 e poucos anos. Então, o que a gente vê? Que em todas as áreas da saúde, da beleza, a gente está com muito profissional bobão, que está fazendo aquilo que o cliente quer para não perder o cliente. E aí perdeu o equilíbrio, não é? Equilíbrio, exatamente. Mas o que é que está mandando no mercado
para acontecer isso, doutor Roncati? O que está acontecendo? É um o Brasil exagero. é referência em cirurgia plástica. Não tenha dúvida. O que a gente leva lá para fora não são esses casos que ela citou. Não são os casos que eu citei. Você leva os bons casos. Temos excelentes profissionais aqui no Brasil. Eu conheço muitos. Né? Agora, temos também esses exageros, né? Onde você faz o que o paciente quer. Nós vimos aqui um americano no congresso colocar 15 ml no lábio de uma paciente. É um absurdo, né? Quer dizer, quando se coloca hoje, quanto que é? 1 ml. Né? Então, doutor Rodrigo, pergunta aqui do público. Marcos de Osasco, ele questiona o seguinte: qual é o órgão que fiscaliza os equipamentos de radioterapia? Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM. Né? Esse é o órgão que fiscaliza e da chancela libera o funcionamento dos locais que utilizam fonte, selada ou não, enfim, utilizam radiação como forma de terapia. E é uma fiscalização permanente? Sim, uma fiscalização permanente. Uma periodicidade? Exatamente. Você tem que cumprir uma série de requisitos, né? O responsável técnico ele tem que ser titulado pela Sociedade Brasileira de Radioterapia. Além disso, você necessita de um físico médico também, né? Então, não é uma questão tão simples, né? E isso tem um motivo. Eu acho que o uso da radiação, ela não é uma brincadeira, né? Vide os acidentes que já aconteceram. Pergunta para o doutor Schiavon, a Paula da Pompeia, doutor. Ela questiona se insulina em cápsula poderá gerar uma melhor qualidade de vida ao diabético. Bom, com certeza, a gente vê que um dos motivos que o paciente diabético e obeso às vezes nos procura, né, porque a cirurgia se mostrou um método bom para tratar a obesidade e melhorar o diabetes, é a insulina. Então, os pacientes, acho que a maioria, né, nós médicos até não gostamos de ficar tomando picada, injeção, colhendo sangue. Então, o fato de você tomar várias picadas durante o dia para tomar insulina é uma coisa muito, muito ruim, que os pacientes buscam se livrar daquilo, né? Eu sinceramente não sei dizer, existe no mercado, parece que ia entrar no mercado, saiu insulina inalatória, que era por aspiração. Em cápsula eu desconheço, né? Na insulina em cápsula ainda não existe no mercado. É lógico que se você puder trocar a injeção pela cápsula, com certeza vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, não imaginar que isso é a solução para o diabético, é simplesmente menos agressão para o paciente. É um controle menos complicado de ser feito. É um controle melhor, no sentido que você não precisa tomar aquelas picadas, às vezes é mais do que uma, diárias, para controlar o açúcar no sangue. Porque primeiro é a picada no dedo para medir a glicemia, depois é a picada na barriga para aplicação da insulina. Exatamente. Hoje existem bombas de insulina, principalmente os diabéticos tipo 1, né, que são dependentes totalmente de insulina. O que é uma bomba de insulina? É um aparelho que fica... Existe uma agulha que fica permanente ali, né? Claro que ela é trocada periodicamente, e ela vai... Tanto ela controla o nível de glicose, quanto ela injeta a necessidade de insulina. Então, é um método que minimiza essa questão das picadas várias por dia, né? Mas em cápsula realmente eu desconheço. E só complementando a ideia da cirurgia, então, essas doenças, o diabetes, a hipertensão, que foi o motivo do nosso estudo, quando associadas à obesidade, elas têm um potencial de melhorar quando você emagrece. E com a cirurgia, isso é uma coisa que realmente pode acontecer e é o que muitos hoje pacientes estão buscando, né? Quer dizer, a melhora das suas doenças, não só da obesidade, das doenças que aparecerem em consequência da obesidade. E, doutora Alessandra, bem objetivamente, o que é a dieta alcalina e como é que ela funciona? A Patrícia de São Vicente pergunta, para a gente já caminhar para o encerramento. A dieta alcalina é uma dieta onde a gente consegue fazer um equilíbrio do pH interno, lembrando
sempre que não são alimentos alcalinos necessariamente. Um limão, por exemplo, depois que ele é metabolizado, então esse resíduo, ele é alcalino e o limão é ácido. Então é preciso procurar um profissional para poder orientar, mas a dieta alcalina ajuda a equilibrar o organismo e ela ajuda bastante no emagrecimento também, tá? Mas melhor que uma dieta alcalina é você procurar uma água de boa qualidade, que você toma a média de 2 litros por dia, né, com pH ideal, um pH 7. Já está excelente. Para a gente encerrar o programa, em poucos segundos, sua avaliação, sua conclusão sobre os nossos temas discutidos aqui hoje. Muito interessante, muito bom, né? E como todo mundo falou, o equilíbrio, e junto com esse equilíbrio é a pessoa se aceitar, né? As pessoas agora ficam sempre se espelhando na televisão, na mídia, e não se aceitam. Então tem gente que tem um nariz maiorzinho, mas ela é bonita daquele jeito mesmo, né? Ou com seios pequenos e tá bonita também. Em poucos segundos, sua conclusão, doutor Esquiavon. Eu quero agradecer, né, e acho que foi excelente, e nessa interação aqui, principalmente com a cirurgia plástica, né, a cirurgia bariátrica depende de vários profissionais, da nutricionista, do plástico. Eu acho que o paciente tem que procurar profissionais capacitados para ver se ele tem realmente indicação de uma cirurgia para tratar a sua obesidade. É isso que é importante. Doutor Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, agradecer também ao convite, e eu acho que a frase que fica aqui é bom senso, né? Acho que bom senso do paciente, e se ele não tem, bom senso por parte do profissional que o assiste. Acho que bom senso é o que vai guiar quando se trata de estética e bem-estar. Acho que bom senso. Dr. Roncati. Também quero agradecer a participação e quero dizer o seguinte: o programa hoje visou na cirurgia plástica as indicações, não é? Então nós falamos de bom senso, falamos de equilíbrio e harmonia. Porém, há aqueles, tanto cirurgiões plásticos quanto pacientes, porque somos uma fatia da sociedade, que são exagerados. E querem ter um lábio de 15 ml, querem ter um nariz adunco, querem ter uma mama de 800 e vão procurar esses cirurgiões que assim o farão. Infelizmente, continuaremos assim até o fim da existência. Muito obrigado pela presença de todos nesse programa Gente que Fala, edição de hoje, sempre com a direção geral do jornalista Fausto Camunha. O agradecimento a você que nos acompanhou pela Rádio Trianon AM 740, Universal 810 em Santos, e também pelas redes sociais. O programa Gente que Fala está de volta amanhã. Tchau, tchau.